O presidente do Tribunal Superior Eleitoral é o Alexandre de Moraes. Diz que esse Supremo Tribunal Eleitoral só tem no Brasil? É verdade? Então, se a senhora quiser falar no microfone, para ensinar a gente. Se a senhora quiser falar no microfone, eu estou falando porque me diz até que um deputado lá, um delegado de polícia, Francisquini, do Paraná, ele foi cassado porque falou de urna eletrônica? Não, com todo... Peço uma parte para você, Excelência. Não, Vossa Excelência tem. Eu queria que a senhora ensinasse a mim. Não, quem sou eu para ensinar? Eu sou um pouco mais novo que o Lula, mas eu não sou eleitoralista, mas tem uma discussão, né, sobre, vamos dizer assim, a extensão dessas competências. Porque, ao passo que na Constituição, que a legislação prevê, que toda a legislação eleitoral ela tem que ser anterior. A bem da verdade, o tribunal produz legislação para os pleitos. E ninguém questiona isso já vem de muitos anos, não é de agora. Então, eu respeito, não estou aqui colocando em dúvida, mas eu, particularmente, não concordo, né, que nós tenhamos leis elaboradas para os pleitos, porque então não são leis, são normas. Isso gera uma insegurança muito grande para os pré-candidatos, mais adiante para candidatos, nas várias eleições, porque não se sabe exatamente o que se pode e o que não se pode fazer. E não raras vezes existem decisões muito incompatíveis, às vezes no mesmo pleito, a depender do candidato. Então, eu me ressinto, vamos dizer assim, dessa insegurança jurídica. Eu fui muito crítica, sempre respeitosamente, da Justiça Eleitoral, quando se debruçaram sobre as muitas irregularidades que foram levantadas em torno da chapa Dilma Temer, Vossa Excelência deve se recordar, em que todos os ministros reconheceram as ilicitudes, na verdade não são irregularidades, mas disseram que estavam fazendo uma avaliação, uma apuração, para fins de dar orientações futuras, e eu até criei a expressão absolvição por excesso de provas, né? Porque existe no direito penal a absolvição por falta de provas. No caso da chapa Dilma Temer, houve uma absolvição por excesso de provas. Então, tudo isso para dizer o seguinte, numa verdadeira democracia, tudo pode ser debatido, né? Então, se esse é o melhor modelo, se nós temos que aprimorar, se é adequado ter um tribunal criando normas, julgando e auditando. Não estou com isso dizendo que haja algo errado, não é isso. Mas nós temos que ter o direito de avaliar se é adequado um modelo em que o mesmo ente cria as normas, porque é o que acontece em toda eleição. Tribunal Superior Eleitoral. Cria, né? Nós ficamos aguardando. O que o tribunal vai dizer sobre as regras deste pleito? Vossa Excelência não me deixa mentir, todos ficam aguardando as normas. Existe a legislação, mas, na verdade, o tribunal baixa normas sempre para o pleito. Então, é o mesmo órgão, vamos dizer assim, que baixa as normas, é o mesmo órgão que organiza a eleição, faz a apuração, diz quem foi eleito, quem não foi eleito, fiscaliza. Então, assim, às vezes, o presidente, e isso aqui eu sempre venho falando, ele tem uma forma muito contundente, eu ouso dizer até inadequada de se manifestar, mas o que ele está levantando é uma questão importante de reflexão. E eu não acho justo que ele seja tratado como antidemocrático apenas por levantar uma discussão que poderia ser até tema de tese numa universidade. Eu mesma falava para os meus alunos. Nós precisamos debater como é que fica o princípio da legalidade, o princípio da anterioridade, sendo que a cada eleição nós temos um conjunto novo de normas. E muitas vezes, olha, teve um colégio de líderes aqui que o presidente queria fazer uma cartilinha
para os deputados saberem o que eles podem e não podem fazer. Eu, na condição de líder na época do PSL, fui à Procuradoria, nós não conseguimos uma resposta categórica. Olha, pode ir com carro assim, não pode ir com carro assado, pode falar tal coisa na tribuna, não pode falar, pode fazer uma audiência pública na Rede Alesp, não pode. Por quê? Porque, a bem da verdade, a Justiça Eleitoral decide no caso a caso. Isso gera uma insegurança. Então, a discussão que o presidente propõe, ela é necessária, ela é legítima. Eu concordo com essa proposta dele. O problema é que ele tem uma maneira de se expressar, muitas vezes, que acaba fortalecendo discursos que não são discursos justos diante do que ele está propondo. Não sei se eu fui clara. Eu sempre insisto, né, com aquele povo que está do lado do presidente para tentar conter um pouco o estilo dele, muito embora seja da democracia, porque eu fico vendo os editoriais, eu fico vendo as manifestações dos formadores de opinião, estão criando um caldo de cultura de que ele estaria querendo dar um golpe, estaria querendo não se submeter ao resultado das urnas, e não é isso. O que ele está propondo é mais transparência, ainda mais transparência, e isso é bom. Isso é bom. Com relação ao ministro Alexandre, o ministro Alexandre também é professor na USP, eu também sou professora, somos contemporâneos. O ministro Alexandre nunca foi um homem de esquerda. Para Vossa Excelência ter ideia, quando ele foi indicado pelo então presidente Temer, houve manifestação dos professores, que são em sua maioria esquerdistas, contra a indicação dele. Eu defendi a indicação do ministro Alexandre. Então, eu não compreendo por que o ministro Alexandre pessoalizou tanto. Não seria pelo inquérito do fim do mundo? Sim, por que ele pessoalizou tanto? Se ele se sentiu vítima, se ele foi vítima de ofensas, de ameaças, ele precisa representar para que o Ministério Público, diante da autoridade competente, tome as providências cabíveis. Ele não pode, eu digo isso com muito respeito, alguém que o defendeu quando ele foi atacado, quando indicado, ele não pode ser ao mesmo tempo vítima, polícia, acusador e julgador. É isso que vem gerando indignação. Mas isso aí, me permite, não gera essa indignação no próprio presidente da República, que não sabe o que vai acontecer na eleição? É isso que está gerando a indignação, que eu entendo legítima do presidente. E os apoiadores dele ajudam, se não atacarem, se não xingarem. A nossa ajuda tem que ser uma ajuda consistente, entendeu? Porque senão acaba dando força para o discurso que criando de que é ele que está colocando em risco a democracia. Mas a senhora me permita, mas se todo mundo se cala, o Fachin fazia discurso para Dilma, no MST. O outro lá, José Barroso, chegou a dizer que o presidente é inimigo dele na frente de uma candidata a deputado federal. Então está montando um esquema que o presidente fica perdido. E os amigos do presidente também. Não, sim, mas olha, quanto mais comedimento, melhor. Mas eu peço desculpas a Vossa Excelência. Eu estou pedindo, se vocês me permitem mais uma parte. Então, mas o que faz isso aí? O Senado, onde Vossa Excelência é pré-candidato, e espero que chegue lá, porque Vossa Excelência tem condição de discutir isso aí que eu não tenho. Eu não sei nem o que eu posso falar mais aqui. Se vão me colocar a tornozeleira, eu sei que é tornozeleira. Então, é isso que eu pedi a Vossa Excelência. Então, o Senado, o que nós vamos fazer? Vai usar o artigo 142 e pôr as Forças Armadas para analisar o que vai acontecer no Brasil até as eleições? Eu tenho uma visão bem mais... Eu entendo a preocupação de Vossa Excelência, mas eu tenho uma visão mais comedida. Eu acredito que nós temos que esse debate... Mas sem falar em 142, sem falar em Forças Armadas, porque eu fico com medo, porque essas... Eu também. Essas ideias que eu não apoio isso. Sempre fui democrático. É que acabam sendo utilizadas para fortalecer o discurso de que o presidente estaria planejando algo, quando ele só pede transparência. E olha que eu não sou uma pessoa, eu sou crítica em muitas coisas a ele, mas neste aspecto,
ele tem razão de querer maior transparência, maior segurança, não tem mal nenhum nisso. E que o Supremo, quando ofendido, peça providências das instâncias competentes. O Supremo não pode julgar, não se pode ser vítima, acusador e julgador a um só tempo, e executor das medidas. E a Vossa Excelência colocou, inclusive, das urnas auditáveis. Eu acho que interessa para o PT, como interessa para o Bolsonaro, interessa para o Lula e para o Bolsonaro. Que realmente seja uma eleição que todo mundo sabe quem ganhou e quem perdeu. Não deixar uma dúvida, como estão deixando. Só a minha pergunta. E agradeço a Vossa Excelência, que é pré-candidata ao Senado, né? Que tem o nosso apoio, realmente, pelo conhecimento, que tem que mudar o que está aí. Alguém tem que fazer uma coisa. Eu não estou aqui provocando nada, pelo contrário. Eu estou tentando, de alguma forma, que alguém faça alguma coisa. Porque um lado ataca e o outro lado defende. Vai virar uma guerra. Obrigado. Obrigado, deputado.